Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Dentista, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. O Papo de Dentista é mais uma forma de comunicação do Conselho com a população gaúcha e também com a classe odontológica. E hoje está aqui comigo o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Nelson Eguia. Olá, Dr. Nelson, tudo bem? Tudo bem, Victoria? Muito obrigado pelo convite, né? O podcast do CRO, Papo de Dentista, mais organizado por ti. Obrigado por me convidar para estar aqui hoje. E está aqui comigo também o presidente do Instituto Nacional de Câncer Bucal, o INCAB, o Dr. Irno Augusto Preto. Olá, Dr. Irno. Olha, Vitória, é uma satisfação, especialmente por ser o primeiro programa que nós vamos falar em nome do Instituto Nacional do Câncer Bucal. Essa instituição criada por iniciativa do nosso grande presidente Nelson, que soube levar para o colega cirurgião dentista um dos problemas mais graves que a odontologia tem desde os 50 anos em que o Conselho Regional existe. Sempre foi a lesão bucal, a perda da vida por uma lesão bucal. E ela é inexorável. E nós estamos vendo que a cada dia que passa, mais casos aparecem. Claro que essas modernidades que existem estão levando também à descoberta dessas lesões prematuramente. E está aqui conosco também o presidente da Comissão de Estomatologia do CRO-RS e mestre em estomatologia, o Dr. Francisco Medella. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Francisco. Eu que agradeço pelo convite, agradeço dividir a mesa com esses colegas e com vocês também, que estamos preparando aqui o primeiro podcast do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul, Papo de Dentista. Muito Exatamente. Hoje é o nosso primeiro episódio do nosso programa, né, do nosso podcast Papo de Dentista. O CRO está aí, então, lançando, né, sendo pioneiro nesse nova modalidade de conversa, tanto com a população quanto com os cirurgiões dentistas. E está aqui comigo também, do meu lado, meu colega de trabalho, Igor Sansoni. Olá. Oi, Igor. Olá, obrigado pelo convite, Victoria. É um prazer estar aqui nessa tarde. Então tá, para a gente começar hoje no nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast aqui no Papo de Dentista, nós vamos falar sobre a campanha Maio Vermelho, que é uma campanha que está vigente agora, né, que o CRO está trabalhando neste mês de maio. Para o pessoal entender, Dr. Nelson, o que é a campanha Maio Vermelho que o CRO está tão comprometida trabalhando agora neste mês de maio? Olha, Victoria, a campanha do Maio Vermelho, ela é uma campanha onde nós buscamos informar a sociedade da gravidade do que é o câncer de boca. Aprendi bastante já com o nosso mestre Francisco. São lesões que evoluem rapidamente, lesões que levam à morte as pessoas. Nós temos aí um levantamento que ano passado tivemos só em Porto Alegre 60 mortes, não é isso? Doutor Francisco, acho que é o especialista, né? Pode falar mais para nós sobre esses dados atualizados. Número exato aqui eu não vou conseguir te passar o número de óbitos em Porto Alegre, mas sim a gente tem tido... É bastante gente. Bastante E assim, ó, eu acho que é um assunto que interessa a toda a população, interessa aos colegas cirurgiões dentistas para que estejam atentos àquelas lesões, aquelas manchinhas, né, doutorino, que aparecem na lábio, boca, língua, bochecha, em toda a cavidade oral. Qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de mancha que aparece, vai no dentista. Claro. Já faz uma consulta de revisão, já faz uma geral, como dizem, né? Mas não deixa de visitar o dentista para revisar uma situação dessas. Ficou presente por quantos? 15 dias? 15 dias, uma ferida que não cicatriza em 15 dias, 2 semanas, né? A gente já acende um sinal amarelo e então precisa procurar auxílio. É importante. Então, Victoria, concluindo, e o CRO abraçou esta campanha, abraçou esta causa e, modéstia à parte, nós estamos no ano de 2023 com uma visibilidade na campanha do Maio Vermelho, acredito que eu nunca visto anteriormente, doutor Ian. O que o senhor acha? Por incrível que pareça, eu sou muito do cooperativismo e nós temos um lema
juntos nós somos mais fortes. Mas, por incrível que pareça, quando são entidades juntas, elas se diminuem, porque um fica esperando pelo outro. E era o que estava acontecendo quando nós liderávamos pelo SECO. As outras entidades não se achavam responsáveis por aquilo. Então, 2 anos que o SECO não lidera a campanha. Olha, o ano passado já foram inúmeras entidades da odontologia e universidades a promover o Maio Vermelho. E este ano, com a liderança do Conselho, está maior ainda. E, por outro lado, não é só a abertura ou conhecimento pro profissional da odontologia, porque isso a gente tem na faculdade, mas é especialmente para a população. E sobre essa questão, doutor Irno, nós tivemos agora, né, no mês de maio, o chamamento público, né, doutor Nelson, que é a parte que o CRO convida os cirurgiões dentistas e as clínicas odontológicas para participar, para poder fazer avaliação bucal na população, né, doutor Nelson? Exatamente. Foi uma iniciativa nossa, né, debatido, Francisco à frente da comissão de estomatologia, atuante nessa campanha de prevenção do Maio Vermelho. Muito importante essa participação da classe odontológica. E a ideia que nós tivemos qual foi? Convida os dentistas a disponibilizarem a sua estrutura particular para realizar esses exames, para realizar essas avaliações. E sim, de uma forma gratuita, né? Devidamente organizada, proposta para o dentista, para não tropeçarmos no nosso código de ética. Importante estar dizendo isso, né? Então, tivemos uma adesão bastante grande, ficou bonito, e se Deus quiser, até o final do mês nós teremos uma quantidade bastante grande de avaliações e os dados compilados de uma forma bastante competente. Aproveitando o ensejo do presidente Nelson, doutor Francisco, o que é o câncer de boca e qual a importância do diagnóstico precoce? Câncer de boca é um tumor, nem todo tumor é câncer, mas todo câncer sim é um tumor, né? É uma divisão celular desordenada. Então, por diversos motivos, a multiplicação celular aqui, a divisão das células naquele local não é freada, né, pelos sistemas próprios que a gente tem no corpo, então esse tumor vai tomando tamanho. Chegando a um ponto de se tornar sistemicamente complicado para o corpo fazer o combate daquela lesão ali. Então, toda a lesão que não tem uma cicatrização, né, que não tem um freio na sua evolução, pode ser considerado um câncer. E aí, toda e qualquer ação que o dentista, que a comunidade odontológica, que conselho e entidades façam em prol dessa detecção precoce, né, que quanto mais cedo a gente identificar essa lesão tumoral em desenvolvimento, melhor a chance de sobrevida, menor as sequelas que o paciente pode ter caso seja confirmado esse tumor. Então, diagnóstico precoce sempre salva vidas. Doutor Francisco, né, aqui nós temos na tela o lema da campanha Maio Vermelho do CRO, que é o câncer de boca é uma doença silenciosa. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de que o câncer de boca é uma doença silenciosa e também uma doença agressiva. Por que ela é uma doença silenciosa? A gente pode designar assim? Normalmente ela não tem sintomas. O paciente não sente dor, não sente um desconforto quando ela ainda é inicial, só quando ela vai já prejudicando alguma estrutura adjacente, quando a língua já está mais prejudicada, quando o lábio já tem aquela ferida ali que não cicatriza, aí sim o paciente percebe, mas no seu início ela não nos dá nenhum sinal, que não seja o clínico na avaliação do profissional. O paciente muitas vezes não percebe, quando ele percebe, aí já está num estágio um pouco mais avançado. Certo. Doutor Irno, né, falando agora do câncer bucal, a gente existe, né, agora o Instituto Nacional do Câncer Bucal, o INCAB. Fala para as pessoas que estão nos acompanhando o que é o INCAB, né? E por que quando o senhor decidiu, temos que criar um instituto voltado para o câncer bucal aqui no estado? Em primeiro lugar, mérito não é meu, é do Dr. Nelson, presidente do CRO. Por quê? E por que eu
fui escolhido? Porque nós, desde 2004, a Uniodonto tem feito essa campanha, começou em Lajeado, pela Uniodonto Vale do Taquari Rio Pardo, depois, quando eu vim para a presidência da federação, começou com a federação, patrocinando ou fazendo estes folder e esta maneira de divulgação para que se visse isso. Então, o Instituto ele vem como uma necessidade da referência privada do serviço de saúde bucal. Por quê? Nós temos o SUS, nós temos o telesaúde, nós temos todo esse envolvimento na área do SUS. Só que ele entra na diretriz de cabeça e pescoço. E aí nós vimos hoje de manhã também nas rádios que tem 3.500 cirurgias à espera. Então, como a lesão bucal, que nem o colega Francisco disse, ela é silenciosa, e o profissional, quando vê na área da medicina, ele vê no pescoço, cabeça e pescoço, é muito mais assustador uma lesão externa do que uma lesão interna na boca, muito pequena. E também a saliva ajuda a mascarar o problema da dor e de coisa. Então, o que se vê que nós precisamos buscar uma nova diretriz da lesão bucal e de face, que o SUS cria-se, e nós já temos o deputado Giovanni Cherini, que vai propor isto na Câmara dos Deputados, uma nova diretriz para lesões de boca e face, fazendo com que nós tenhamos... Porque o que está acontecendo? Nós, dentistas, nós conseguimos detectar e encaminhar essa lesão. Só que até fazer essa cirurgia leva um tempo enorme e aí vai a óbito. E um detalhe também, Victória, sempre foi uma doença que se buscava o velho, o negligente, o tabagista, o alcoólatra, quem trabalhava muito no sol. Hoje não. Hoje está na juventude muito prematuro o aparecimento do câncer bucal. E isso tem outros fatores, implicações, né? Que não cabe aqui. Uhum. O que cabe é lembrar por que nós estamos fazendo também com aquela fita vermelha, para que as crianças usem aquilo e comecem desde cedo a saber que tem que cuidar de uma lesão bucal. Então, o que se busca e qual é o objetivo do Instituto é, se nós conseguirmos fazer com que tenhamos em todo o estado regionais de serviços bucofaciais privados. Nós não temos a pretensão e não temos recursos para poder bancar isso como gratuidade. Então, essa referência para ter numa semana o exame, a consulta, a retirada da lesão, o anátomo patológico, e nós dizer, você tem uma lesão. Só para a gente também falar para o pessoal, né? O Instituto hoje, né, ele está em fases de reforma, ele está localizado, né, na Rua Vasco da Gama, 723, em frente à sede do CRO, né, doutor Irno? Não só isso, ele foi a primeira sede do Conselho Regional de Odontologia. Exato. Quando se instituiu no Rio Grande do Sul. É mais uma vinculação da importância do Conselho, dos dentistas e da profissão no Estado. Doutor Irno, e assim, ó, você estava falando com relação ao INCAB e sempre frisa, privado, porque, infelizmente, o nosso SUS, dentre as suas deficiências, ele tem uma questão muito burocratizada, difícil de ser vencida. Teve um caso de uma
de uma paciente de Encantado. Lembra que nós tratamos aquilo? Essa paciente, ela foi encaminhada para Lajeado não podia atender, houve um empenho da Secretaria de Saúde de Encantado, Secretaria da Saúde de Lajeado, e não conseguiam fazer com que esta senhora fosse atendida devidamente. Não, isso aqui nós não podemos, não, porque aí tem um entrave disso, tem um troço daquilo. Gente, é uma vida que está ali. O senhor tem notícia? Como é que ficou aquilo, Ira? Foi depois daquela participação com o procurador do Estado, foi feita a cirurgia, mas aí é uma perda. Vamos dizer, era uma simples lesão de lábio e quando foi meses depois já foi uma retirada de uma porção bastante grande de lábio e não sei, o Francisco teria mais condições. Doutor, não sei aproveitando, se tem doutor Francisco, solução. Quais são, por exemplo, uma ferida, uma afta, né? O que as pessoas de casa elas têm que ficar atentas se surgirem alguma coisa na boca? O que elas têm que ficarem atentas ali? A gente tem um bordão também na estomatologia, falando de câncer de boca, que nem tudo é afta, né, sempre. Então, às vezes o paciente fala, não, tô com uma afta aqui que não cicatriza faz tempo, acho que é porque eu como tal coisa, acho que vem do estômago, né? Então, tem alguns mitos em volta de feridas de boca ali, que a gente precisa também elucidar a população de que uma ferida que não cicatriza em 15 dias é preciso que a gente procure ajuda, né? Então, não só feridas, mas manchas brancas, né? Então, algumas manchas brancas, como as leucoplasias, também podem ser uma lesão que vá desenvolver em um câncer de boca, né? A gente tem essas evidências. Manchas vermelhas também, manchas escuras também, a gente também pode ter essas alterações em boca, aumentos de volume, também se a gente tem algum quadro de ínguas, né, que a gente fala, dos linfonodos cervicais, também é um outro sinal. Nós temos, o doutor não estava falando dos fatores de risco, né, a gente tem pacientes que se enquadram mais em fatores de risco ou não, podemos dizer assim. Então, o paciente tabagista, sim, continua sendo um problema, o tabaco e o consumo excessivo do cigarro. O tabaco em todas as modalidades dele. Tabaco no geral. Até esse... eletrônico? O eletrônico. Vape. A gente ainda está muito recente neles, então não tem ainda muitos estudos que nos embasem para dizer, mas de qualquer forma é uma química, é uma fumaça, né? É uma agressão à mucosa. Tá, agora me diz uma coisa. A gente pode ter receio de tudo aquilo que causa uma irritação na mucosa, seja da língua, bochecha, irrita. Isso não pode vir a desencadear uma lesão? Se a gente estiver falando de trauma, não. Ficar mordiscando o lábio, uma prótese mal adaptada que possa ter um aumento de volume, a gente tem outra categoria de lesão, né? Então, a gente tem lesões inflamatórias, lesões reacionais, que a gente não tem comprovação de que isso vá virar câncer, né? Que a gente fala, isso vira câncer, isso não vira câncer. Não, a gente não tem esse trauma constante sendo um fator como predisposição para o câncer. E aquele molar destruído lá atrás, volta e meia machucando a bochecha, Não, a gente vai ter lesões inflamatórias, né? Lesões reacionais ali, daqui a pouco um granuloma piogênico, uma hiperplasia inflamatória, enfim, tem uma série de lesões que podem nos dar um aumento de volume, né? Mas não uma neoplasia e não no sentido disso, não a existência dela, caso surja um câncer mais para frente, uma lesão neoplásica ali na frente, né? Não que ela tenha sido a base para o desenvolvimento, né? Outros fatores aconteceria de qualquer forma, tendo ou não tendo aquela lesão reacional ali. Entendi. Presidente Nelson, aproveitando, o governo do estado, no ano passado, ele anunciou 21 milhões para a compra de novos equipamentos para a área da odontologia. O senhor acha que esse valor é suficiente para atingir toda a população gaúcha no que tange à odontologia? Igor, olha só, e aí eu convido meus pares aqui para a gente responder ou para a gente debater sobre essa informação. Eu não acredito nos números publicados por qualquer governo. Os números são ilusões
faladas da boca para fora. Claro que para a gente poder acreditar nisso, eu gostaria de ver um processo licitatório, o valor aprovado e as efetivas compras e entregas desses equipamentos. E o tempo onde isso acontece. O nosso Estado, tá? Vamos falar, já que a pergunta é do nosso Estado, há muitos anos pena com a saúde pública, não só a saúde bucal, saúde pública. E não é um comentário político, porque pode escolher qual foi a gestão. Desafio vocês, quando é que nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul uma saúde pública digna, uma saúde pública de verdade, que atende à necessidade da nossa população? Eu não lembro disso. Doutor Irno tem mais experiência que nós, hein? Doutor Irno tem mais experiência? Eu não lembro disso. Em algum momento teve essa... Colega, como é que... sempre, quando se chega num padrão de saúde pública, mudam os indicadores. Olha quanta coisa nova está aparecendo. Algum padrão de saúde pública podia prever uma Covid, e olha o que deu. Aí terminou a Covid e aí veio a dengue. Já ressurgiu e se nota que as doenças, com o aumento da população, e especialmente os aglomerados urbanos, não tendo esgotamento sanitário, não tendo água tratada para todos. Olha essas vilas. E a vila, ninguém fica restrito na vila. Ele vem para a cidade, ele convive na festa, ele vai lá no bar tomar o chopp junto com o outro. Então, é muito difícil. Saúde pública é um dos maiores nós que se tem dentro de uma população em qualquer parte do mundo. Quando a gente está falando, eu me lembro sempre, nós, no maior centro de pesquisa de endemias nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no prédio, olhavam para baixo, lá embaixo tinha morte de crianças e coisa, porque entre a pesquisa e a prática da ocupação ou da colocação é muito longe. É um problema cultural, é um problema de autoestima, mas com relação a verbas, é mais ou menos que nem escola. Sempre vão reformar todas as escolas. Hoje eu vi no jornal que ainda não começaram a reformar. E nós ficamos 2 anos sem aula. Sim. Podiam ter reformado tudo. E, doutor Irno... A impressão que eu tenho é que a saúde pública ela fica em 3º, 4º lugar na prioridade dos governos. A impressão que eu tenho. Eu estava falando do cara da vila, mas o cara da vila é também da mesma gestão de governo. É o esgoto, é o tratamento da água, fazer água tratada chegar até lá, enfim, não foge da gestão, né? Não foge da gestão. Voltando a falar em saúde, o nosso governo atual, ele passou 4 anos da gestão sem olhar para o IP. 4 anos sem olhar para o IP, a ponto de deixar o IP, ou, vamos lá, não vou ser tão drástico, deixou o IP chegar até onde chegou e agora faz uma mobilização, para mim, insolúvel. Porque eu fui dono de operadora e digo para vocês, a minha experiência, o IP não tem solução. O doutor Irno tinha comentado, né, sobre estimativas. Doutor Francisco, né, a cada 3 anos, né, o Instituto Nacional de Câncer, ele informa a quantidade, mais ou menos, né, o indicativo de câncer bucal, de câncer de mama, de câncer de próstata no país. Neste ano, em 2023, segundo o INCA, é estimado 15 mil novos casos de câncer no Brasil,
e aqui no estado cerca de 600 casos, sendo 90 apenas aqui em Porto Alegre. E outro dado relevante que o INCA aponta é que o câncer de boca atinge principalmente a população masculina a partir dos 40 anos. Então, eu lhe pergunto, doutor Francisco, o senhor que é mestre em estomatologia, né? Essa especialidade que trata justamente das lesões bucais. Por que os homens são os que mais acometem o câncer de boca? Essa é a pergunta de milhões. A gente ainda não consegue definir por que os homens que têm mais, assim, é muito maior, né? A incidência de câncer em homens, mas como o câncer é uma doença multifatorial, e a gente tem o fator de risco, eu vou voltar um pouquinho complementando o que o doutor Ino falou antes, sol, cigarro, álcool, a associação de todos esses aumenta muito, e os fatores de risco de câncer, de forma geral, uma vida sedentária, uma alimentação ruim também são fatores predisponentes, né, para a gente desenvolver um câncer. Só que a gente tem, esses são os fatores que a gente pode moldar, digamos assim. Mas a gente tem fatores intrínsecos, que é carga genética, DNA, esse tipo de variação que a gente não tem um controle, né, sobre a nossa carga genética. A gente pode controlar o que as substâncias potencialmente cancerígenas, se a gente vai consumir ou não, para tentar evitar essa multiplicação desordenada. E aí, talvez alguma questão ocupacional, que os homens trabalham mais em lavoura, mas aí a gente tem a carga genética, então é complicado a gente bater o martelo e definir o porquê. Até porque os últimos números, né, o INCA lançou agora os dados de 2023, 2024 e 2025, projeção, né, a projeção. Na última projeção que eles informaram, morreram cerca de 600 mil pessoas no país. Sim. Desses 6 mil pessoas no país, né? E daí, sendo que 4 mil eram homens. Sim. Né? Então, por isso que cerca de 1.000 e pouquinho são mulheres. Por isso que, novamente, eles projetam, né, que esses 15 mil novos casos, a maioria sejam masculinos também. Né? Então, por isso que a gente fica perguntando, mas Vitória, por que homens, né? Deixa eu entrar aí. Tu sabe que a poliomielite, no Brasil, se fazia a vacinação logo que nascia a criança. Nos Estados Unidos, a poliomielite era feita depois dos 16 anos, 15, 16 anos, que é quando o jovem começa a participar da vida adulta, nas boates, nos bares, no prostíbulo, enfim. Era onde ele se contaminava. E nós aqui, mas lá por quê? Eles têm uma saúde pública, uma saúde de higiene muito melhor, então só passava aquilo aí. Então, para nós aqui... Aqui nesse caso a gente tem mais uma questão de epidemiologia também, né? O estudo populacional, que a gente vai entender como é que é toda essa dinâmica da população, para então definir onde é que a gente vai intervir com vacinas. Sim, mas tu tens uma coisa do homem. O homem também vinha porque quem ficava na lida do campo, na lavoura, na plantação, sempre, que nem disse o Francisco, a mulher não estava. Mas aí vem uma coisa, eu não... na prática, ao menos aqui no estado, o que nós temos visto é muita guria jovem, 18 a 22, 23 anos, com lesão bucal, e eu não estou vendo, ao menos nessa convivência. Eu fui secretário da Saúde em 2000, lá em Encantado, e eu trabalhei muito nisso. E eu não tenho relato de poucas pessoas do sexo masculino e muito mais do sexo feminino. Há outros indicadores pela modernidade que estão dizendo que talvez seja um dos fatores. Mas tem uma outra coisa também, Francisco.
tem uma fenda na camada de ozônio de Blumenau, Joinville até Lajeado, aqui no Vale do Taquari. E tanto é verdade que toda a população, eu não vi de que ano para cá, todo morador dessas cidades, então tem muito europeu, muitos alemães que vêm para aí por causa da origem, pelo trabalho, e daí se transferem, vão para os Estados Unidos, eles foram buscar todos os que moraram, não sei também se é 1 ano, 2 anos ou 5, para fazer exame. E a incidência de câncer de boca e de face é muito grande. Então, também é um outro fator. Se a gente estiver falando de câncer de lábio, aí principalmente o lábio inferior, daí sim a gente associa mais a exposição do sol, aí talvez um ultravioleta, né, mais intenso, sim. Mas se a gente estiver falando de câncer de língua, câncer de assoalho de boca, céu da boca, né, de palato, aí a gente já descarta pouco essa incidência do sol, e aí a gente vem com as outras questões genéticas em si. E falando também, doutor Francisco, a respeito desses fatores de risco, a pessoa que não é fumante ou não tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, elas também podem desenvolver o câncer de boca? Pode, com qualquer outro tipo de câncer, né? Câncer de pulmão também, paciente que não fuma e, enfim, desenvolveu. Pode, pelas questões genéticas também. Como a gente tem esse quadro de DNA, falando mesmo ali do genoma da pessoa, digamos assim, a gente não tem um controle sobre isso. Então, pode sim, ainda que, como a gente fala, assim, os fatores de risco não são obrigatoriedade. Então, o paciente que fuma terá. O paciente que fuma e bebe terá câncer de boca. Mas a chance e a probabilidade aumenta muito nesses pacientes. Certo. Detalhe só para complementar, dados do INCA informam que a projeção para o exercício 23 são de 15 mil novos casos neste exercício, sendo dos quais 600 no Rio Grande do Sul e 90 somente em Porto Alegre. Dr. Nelson, aproveitando esse ensejo, o senhor acha com esses números e levando em consideração que o câncer de boca ele ocupa hoje a 8ª posição nos mais incidentes do país, o SUS, o governo do estado, eles dão a atenção necessária para o problema do câncer de boca? Olha, Igor, entendo que não. Entendo que não e prefiro direcionar a tua pergunta para um comentário e um pedido, um apelo para os meus pares da mesa. Que esse movimento todo do Maio Vermelho, ele se repita no próximo Maio Vermelho um pouco mais robusto, se possível. Mas que nós possamos ter, através do INCAB, doutor Ian, campanhas, ações, iniciativa, o ano inteiro, chamando a atenção, e aí eu já aproveito para dizer, o senhor terá o CRO como parceiro sempre nestas campanhas, nesta iniciativa. Hein, Francisco? Porque o Maio Vermelho, parece que o câncer de boca ele tem uma manifestação nesta época. Sazonal. Outono se manifesta o câncer de boca. Eu acho que é uma data que enaltece, que dá uma visibilidade maior, que dá salienta bem para a população e tal. E, inclusive, para os dentistas que é interessante fazer aquela orientação, a calibração do profissional para uma análise, mas 90% do esforço para a população. Sim. E, doutor Nelson, falando sobre o INCAB, quando que o INCAB começa a atender a população e como que vai ser esse atendimento? As pessoas serão encaminhadas pelos cirurgiões dentistas para ir até lá, o INCAB, ou as pessoas podem chegar no INCAB e falar, eu quero consultar porque eu estou sentindo, estou com uma lesão diferente? Nós estamos iniciando. Recurso, ele é de mensalidades dos sócios. Teve um aporte da Uniodonto Federação, da Uniodonto Passo Fundo, da Uniodonto Porto Alegre, que foi um aporte que manteve até agora a parte institucional. Nós estamos
Está acontecendo também uma outra coisa muito, muito interessante e temos que homenagear isso. Colegas com mais idade fazendo aniversário, pedindo para não levar presentes e sim fazer alguma doação para o Instituto Nacional do Câncer. Bucal. Porque é uma coisa, vamos dizer assim, ó, nós, profissionais, era a coisa mais... porque o portador de câncer bucal é cliente nosso, é um cliente nosso, é um paciente nosso, é um amigo nosso. Então, tu vê aquela pessoa que tu está tratando e ela se terminar porque tu não tem solução. Então, o que nós podemos, o que nós vamos fazer, eu te coloquei antes, é referenciar os pacientes para regionais onde tenha colegas que vão fazer esse atendimento. Porque senão, vejamos, quantos tipos já de trabalhos de lesões que a pessoa não consegue pelo SUS, vai na justiça e a promotoria, coisa determina que a prefeitura dê aquele dinheiro para fazer. Ela pode fazer isso. Outra coisa, se é esse exame, essa consulta, a biópsia, a retirada da lesão e até uma tomografia, são valores pequenos diante da grandiosidade da perda de uma vida. Então, a nossa pretensão não é sair a fazer consulta, não. Isso nós temos 15, 16 mil dentistas que estão fazendo isso. O problema é que eles se deparam com uma lesão e não têm aonde ir. Entendi. Então, o que nós queremos é reduzir o tempo do diagnóstico. Porque se ele vai para o SUS, ele tem que ir no bucofacial referenciado na região. Vai para lá e tu tem que fazer exame disso, uma tomografia, coisa e tal. Bom, ele volta para a prefeitura e encaminha. Leva de novo um período para fazer isso. Quando ele passou, aí ele volta, marca a hora de novo para o buco. Quando vai ver, já passou 90, 120 ou 160 dias. Ou 6 meses. Aí a lesão já foi. O caminho do diagnóstico, digamos assim, né? O paciente vai chegar na atenção primária. Isso falando de SUS, né? Falando de atenção universal ali. O paciente vai chegar na unidade básica de saúde, ou numa consulta de rotina, ou especificamente solicitando a avaliação do dentista ali da UBS para aquela lesão. Então, o dentista, ao identificar algum potencial ali, pode encaminhar para o Centro de Especialidade Odontológica, né, que são os centros, e a gente tem a estomatologia nos CELs aí do estado, que então vão fazer um atendimento mais especializado, e daqui a pouco a biópsia, e sim o diagnóstico confirmado, e a partir daí ele é encaminhado via sistema para o serviço terciário, para um hospital, enfim, da região. É importante a gente dizer que dentro deste caminho a gente tem alguns nós, e quando a gente fala interior de estado, esses nós são mais difíceis de desatar, né, nesse caminho, mas é importante lembrar também que a gente também tem já no SUS, na lei do SUS, a lei dos 30 e a lei dos 60 dias, né, que a gente tem 30 dias por obrigação, o paciente tem que ser submetido ao diagnóstico dentro de 30 dias, e o diagnóstico feito, ele tem a obrigação de ser encaminhado para o serviço terciário dentro de 60 dias. Então, essa lei já é a lei de... E essa lei foi cumprida nessa paciente lá do Vale do Taquari? Não. Aí tem os a lei nós tem, mas que precisam desatar. São leis que precisam ser cumpridas, mas não acontece, infelizmente. E no interior, como estava falando, Francisco, a gente sabe, tem né? uma outra coisa que também é muito importante. Nós já recebemos de uma fundação que faz a prótese através da tomografia, faz por impressora 3D já prótese. Então, atentem para uma coisa, o paciente tem que ter uma ressecção de uma hemimandíbula. Ele vai sair do hospital com o mesmo rosto que ele chegou.
porque já vai ser colocada a cânula, a prótese aí para ser substituída. É. Eu tive com familiares que saíram de lá todo deformado, uma coisa assim. Sabe que aquelas coisas, olha, é preferível deixar como estava, porque ao menos estaria em vida, conversando e coisa. Bom, mas isso nós já temos essa proposta. E a outra que nós queremos fazer, e isso é um pedido que, se o cacique ia arrumar os índios com dinheiro, né? Mas é ter uma assistente social, ter psicólogo, porque algumas lesões vão levar inexoravelmente à morte, mas nós podemos melhorar a qualidade de vida psicológica, de autoestima desse paciente. Então, você nota que, como eu disse antes, o Instituto vem tentar cobrir uma lacuna. Vocês olhem assim, ó, tem o Instituto da Mama, tem o Instituto da Criança. Infantil. Vocês veem, a maior parte eles não fazem a cirurgia, mas eles fazem o entorno. Arrumam uma peruca, arrumam coisa. É o apoio, né, doutor? O apoio. Então, para nós, está mais a solidariedade do ser humano nesse momento porque das lesões, segundo o Francisco, é 3 ou 4% que levam a ser câncer. Isso. Tá? Então, mas esse é um cidadão. É uma coisa assim, ó. Para ele, é 100% a vida. Claro. Não adianta os outros 97%, bom, que eles não tiveram nada. Mas ele quer viver. Então, claro. Aí que eu vejo o principal nó quando a gente fala em câncer de boca, que não tanto em diagnóstico, não tanto em tratamento, mas no pós. O paciente, aí a gente fala de novo do diagnóstico precoce, né? Quando a gente tem um diagnóstico tardio, a chance de mutilação desse paciente é muito maior, perder metade do rosto, lábio, língua, enfim, perder alguma estrutura da face. E aí a gente está falando desse paciente não conseguir ir no supermercado tranquilo, numa fila de lotérica, enfim, a sua vida social fica muito abalada porque ele perdeu uma parte do seu rosto. E aí, em qualquer lugar, as pessoas, enfim, ficam olhando, é natural, né? Sim. E aí a gente ter esse cuidado na reabilitação do paciente oncológico, eu acho muito importante. Durante o tratamento oncológico, alguns efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, da terapia monoclonal, que a gente tem também, da cirurgia, a gente precisa ter esse acompanhamento ao paciente, acompanhamento ao familiar, que a gente fica falando também do paciente, o paciente foi mutilado, mas ele tem uma mãe que vai precisar ter uma orientação de como vai fazer a dieta desse paciente, e como é que faz a higiene daquela cavidade bucal, daquela sequela cirúrgica ali, né, daquele leito cirúrgico que ficou mutilado, de como é que vai lidar com a escola, se é um mais novo, a faculdade, ou enfim, o círculo familiar inteiro ali. E aí a gente está falando de nutrição, de psicologia, de fisioterapia, de fonoaudiólogo, um paciente com câncer de língua que, enfim, tu sabe, Francisco, perde uma parte da língua, ele fica difícil de se comunicar. Depois de aposentado, eu fiz radiologia. E uma das... começou a me preocupar essa questão da lesão, quando via que era destruidora. E eu fui num congresso de câncer de face, né? E pescoço em Curitiba, no centro maior, que era do Eduardo Gastner, que fazia uma coisa. E lá ele estava fazendo a palestra e uma médica disse assim, bem essa coisa que tu tocaste, desmonta o rosto e ele não vai. E ela disse, o meu pai eu levei. Foi tirado todo um lado, ele nunca mais foi no bar, ele ficava em casa e aí ela disse, eu hoje levo a cachaça para ele tomar em casa, porque é a única maneira que tem dele ainda fosse. Então, de ter uma vida normal, né, doutor? Da fundação, se sair
igual ele vai continuar vivendo. Sim. Né? Vai andar, vai fazer, vai conviver com os amigos, porque o grande problema é esse aí. É a convivência com a sociedade que ele fica excluído. Eu tenho uma prima, desculpa, Vitória, eu tenho uma prima que teve um câncer na língua, teve que tirar um pedaço da língua, né? Uhum. E a dificuldade para alimentação, dificuldade para falar, tem alimentos que não consegue porque vai irritar, vai machucar a língua, é uma novela, é uma coisa, olha, complicada, a gente não tem uma conversa tão próxima, mas... A deglutição sabe, fica prejudicada, também, então né? o alimento pode tomar o caminho errado, né? A gente pode ter uma aspiração daquele alimento, daquele líquido. E, doutor Francisco, sobre isso também, né? O profissional da estomatologia, que é a sua área, trabalha com outros profissionais também, né? Num suporte multidisciplinar a esse paciente com câncer, né? Sim. Quando a gente fala em atendimento de câncer, atendimento do paciente oncológico, é necessariamente um atendimento multidisciplinar. Primeiro que a gente chega até o diagnóstico, né? Então é feita a biópsia, então se define aquele diagnóstico, a gente já necessariamente, obrigatoriamente, a gente precisa do auxílio do médico. Então tem o oncologista, o cabeça e pescoço, o otorrino, enfim, o médico que vai nos auxiliar e a odontologia vai dar a condição para esse paciente enfrentar o que ele vem ali para frente, seja a cirurgia, seja os outros tratamentos. Doutor Nelson, qual que é o papel, o senhor enquanto presidente da autarquia, qual o papel do CRO na conscientização sobre o câncer de boca? O papel do CRO é fomentar essas campanhas, auxiliar, né, nessas campanhas muito valiosas, muito importantes. Agradeço o trabalho feito pelo Francisco e pela comissão dele. Eu que agradeço o apoio. Né? Pô, olha, legal, cara. Olha, falei mais cedo, não vi até hoje uma campanha do Maio Vermelho tão bem feita, e agradeço o Igor, a Victória, muito empenhados todo nessa staff campanha. Do conselho aí que te ajudaram, bastante. Né? Sim, ajudaram, estão ajudando. Demais. E doutor Irno também, à frente do INCAB, então tudo isso é importante e o CRO está inserido nesse contexto. Então a importância vem em orientar a população, em trazer alguns esclarecimentos e até... né, orientar os profissionais, os colegas e ajudar nisto, ajudar nestas iniciativas. Para quê? Para que tenha visibilidade, para que tenha efetividade nessa campanha. E eu vou ser chato aqui, hein? Eu acredito, vamos fazer sinceramente, que este ano, 2023, vai ser um marco definitivo na prevenção do câncer bucal. Não sei, o ano que vem vocês vão ver, e é bem isso que o Nelson disse há pouco. Não é só maio. Sim. Nós vamos ver essa convivência continuada, sendo participativo com a população. Porque hoje os meios de comunicação e mesmo este momento que nós estamos agora, que também é início de uma nova era para a odontologia, para poder ter esse linguajar com a população, com os colegas. Em um determinado momento, seguramente nós vamos ter fazer ao vivo um áudio para que a população possa participar com perguntas, porque é um marco, sem sombra de dúvida. Está fazendo 15 anos já que se fez o Maio Vermelho, mas nunca houve um envolvimento tão forte. Primeiro porque o CRO tinha o conselho tinha uma visão de que ele não podia fazer propaganda. Bom, não, agora ele está vendo que é uma necessidade levar para a população, porque se ele é a Associação dos Dentistas e os dentistas estão tendo esse problema com o seu paciente, se voltou o CRO, se voltou RS, se voltou para a população. E aonde está sendo atingido? Sim. Então, olha, vocês vão para o interior, a entrada, mérito também dessa aproximação que o colega Nelson fez com a Secretaria Estadual da Saúde. Você vai no interior, todas as unidades sanitárias, de noite, estão acendendo luzes vermelhas.
Se não é só a luz, eles põem um celofane, onde é que é mais simples, mas está tendo Uma adesão. envolvimento que aquilo motiva. Quem não sabe está sendo motivado. Mas por que Exatamente. isso aí? O Por que, que que tá é vermelho? isso? Viu o Teatro São E Pedro, nós a temos- Assembleia Exatamente. Legislativa Iluminados de Vermelho? É. Exatamente. Foi obra desses dois aí, ó. É. Eles tiveram a ideia, e aí é aquilo que a gente estava falando, né? Toda ideia é bem-vinda, Toda. todo auxílio é bem-vindo. Agora só tem uma coisa que não é bem-vinda. Aí eu vou falar para vocês. É uma crítica que vem de alguns lugares falando daquele símbolo ali, doutorino. Criticam porque a gente usa aquela fitinha A fitinha de combate, né? e não usa uma flor. Venham ajudar. Venham fortalecer ou elogiar o esforço nosso em relação ao câncer de boca, né? Mas uma crítica por causa de uma fitinha é demasiado, doutor Francisco. Acho que toda ação a gente tem que se unir como classe odontológica em todos os seus enfim, todos os seus atores, né? Em prol da prevenção, do diagnóstico. objetivo é precoce do único, câncer. né? O objetivo é um só. Até porque a gente vê todo ano que o câncer de mama no Outubro Rosa, né, o Novembro Azul, que é o câncer de próstata, e com o Maio Vermelho, né, o CRO, que é justamente que a campanha seja lembrada anualmente, como acontece, né, no Outubro Rosa, Novembro Azul, Sim. e o que a gente não via há muitos anos. A questão da fita foi nós reunidos lá, o que nós vamos fazer para popularizar? E eu me lembrei do Senhor do Bonfim. Quem não vai para a coisa e não quer aquela fita e compra e traz para dá um nozinho. Vocês imaginem quando nós conseguirmos andar na rua e ver alguma criança, algum jovem, alguém com uma fita naquilo. Aí que vai multiplicar. Aqui, a flor, a dália, a coisa... Tu não tem como sair com ela andando. Agora, essa fita tu tem como prender e se tornar um simbolismo, Sim. que é o que nós precisamos. Com certeza. Doutor Não, Francisco. desculpa, Victoria, olha só. Eu vou trazer aqui para vocês, eu acho que tu já sabe, talvez o Dr. Everson, nosso secretário lá do CRO, ele foi a Fortaleza no encontro dos presidentes, eu não pude estar presente, ele representou o nosso CRO. A informação que ele traz, todos os presidentes que estiveram lá vieram perguntar para ele o que é o Maio Vermelho, mas o que é essa campanha? Pô, a gente está vendo, que legal que vocês estão fazendo. Exatamente. Nós Adesão, estamos à né? frente do CRO desde 2014. Nenhum ano teve uma manifestação dos presidentes comentando sobre. Então, isso é assim, ó, demonstra a efetiva visibilidade que está sendo dada a esta ação. Mais uma vez, Igor, com relação à tua pergunta, este é o papel do Conselho em relação a este assunto. Exatamente. E doutor Francisco, né, quais são os tipos de tratamento para um paciente com câncer de boca? A partir do diagnóstico, então, né, feito por dentista, enfim, tendo a confirmação de ser uma neoplasia ali, um câncer, a gente precisa da atuação do médico e ele que vai definir. Mas as modalidades O médico oncologista. O médico oncologista, cabeça e pescoço, enfim, médico. E aí o oncologista, então, vai definir o plano de tratamento para esse paciente, com diversas análises e características obtidas ali daquela lesão, tamanho, disseminação, comprometimento de tecidos adjacentes, enfim. E aí vai se definir se a gente vai optar pela ressecção cirúrgica do tumor, se vai ter que fazer um auxílio, enfim, agir junto com a radioterapia e a quimioterapia, ou as terapias um pouco mais modernas, digamos assim, as monoclonais, que são um pouco mais assertivas no tratamento, mas enfim, são essas 4 modalidades: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e os medicamentos também. Não deixa de ser uma quimioterapia, mas a terapia monoclonal. E é possível o paciente, depois, né, da cirurgia do câncer de boca, ter uma qualidade de vida? Sim, e o papel da odontologia também é este. Então, reduzir e aumentar a qualidade de vida desse paciente, conseguindo reabilitar, reduzindo a probabilidade do surgimento de lesões secundárias que a gente pode ter, uma osteoradionecrose,
uma candidíase, por exemplo, cáries de radiação, que a gente pode ter também, devido à debilitação do paciente, então a saliva fica comprometida, a gente pode ter essas cáries de radiação, que a gente chama, e o papel do dentista atuar desde antes do tratamento oncológico, durante o tratamento oncológico e após o tratamento oncológico, sempre visando multidisciplinar também, a gente vai precisar de outros profissionais. E esse após é um após que... É um após sempre. Sempre, né? É um após sempre. Né? Um então, após esse paciente sempre vai ter que ter um cuidado especial, específico, paciente irradiado, a gente tem algumas especificidades também para lidar na prática clínica. Já é um paciente que a predisposição dele, né, é aumentada, a gente já sabe que esse paciente tem fatores que podem desenvolver o câncer, então a gente tem que ficar com um sinal mais atento ainda para alguma recidiva. Pode aparecer em outros locais. Pode ser a recidiva desse mesmo tumor, pode ser um novo tumor. Né? A gente tem alguns parâmetros aí para definir se foi recidiva ou não, mas, enfim, é um paciente especial. Por isso a importância, né, doutor? Vamos diagnosticar o quanto antes. O quanto antes. E aí, voltando, eu acho que o papel do Conselho Regional seria essas três faces, ou três veios de atuação. Com o dentista, de fato, né, com a comunidade odontológica, mesmo os cirurgiões dentistas, e conscientizando eles a também prestar atenção na cavidade bucal como um todo, né, e não desempenhando ali o plano de tratamento específico, mas sempre tendo uma avaliação constante da mucosa. Excelente. A população e Excelente. Porque parte é uma política coisa, também. né? O dentista, ele tem o tempo de atendimento do paciente e ele está focado no procedimento. Focado na especialidade ele dele. Tem um paciente agora, na especialidade, e ele chega, é o ajuste do aparelho. Isso. Ajustou o aparelho. E ele não vai, muitas vezes, né, dar deviação. Então, e aquela lesão branca em base de língua lá. Vai indo. Uma campanha. Quanto tempo leva para passar o olho assim na cavidade bucal e ver se Segundos. Então, uma campanha, aí eu já vou provocar aqui o presidente da Uniodonto Federação, né? Para que a gente reverbere essa ideia do Francisco, que a gente faça uma campanha constante. Olha, é tão fácil, tão simples hoje, né? Com isso aqui a gente manda um WhatsApp, manda um SMS, avalie seu paciente, né, como um todo, diariamente e tal. O dentista, no seu consultório, o ano inteiro, mais uma vez, né? O ano inteiro. O pessoal, então, tem que procurar o cirurgião dentista. É isso, né, doutor? Mas nós precisamos uma coisa. Nós estamos falando tanto em maio vermelho. 31 de maio é o Dia Estadual do Maio Vermelho, do Câncer Bucal, criado por um colega, deputado, Adroaldo Loureiro, prefeito de Santo Ângelo e deputado por 3 legislaturas, colega de profissão que criou esse 31 de maio, porque ele, ao longo da vida, viu muitos casos, especialmente na região da Campanha, onde ele, Santo Ângelo, ele criou. Então, eu queria homenagear este colega que teve essa brilhante iniciativa e que, com certeza, já evitou muitas mortes esse Maio Vermelho. A gente passou um mês alusivo, né? Mas, de fato, o dia 31 é o marco. Exato. Doutor Nelson, quase 30 anos de profissão, correto? 29, eu prefiro anos. dizer que faz dias, hein? Doutor Irno, quantos anos, doutor Irno? 56. Que espetáculo. Na visão dos senhores, a odontologia está no caminho certo hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que sim, né, doutor Irno? Aliás, a odontologia teve duas evoluções fantásticas. Nos anos 80, eu tive na França vendo as agulhas Chialon, que era um implante agulhado que um francês lá, um colega Chialon, tinha. E nós estávamos em 3 aqui do Rio Grande. Eu voltei de lá, não me achei com coragem de fazer.
Mas o que eu quero dizer, o implante trouxe para a odontologia um ressurgimento, um restabelecimento da atividade mastigatória, da beleza estética da face. O outro fator fantástico foi a odontologia ter assumido, independente de lei, de coisa, o tratamento da remodelação facial através do ácido hialurônico, porque ninguém, nenhuma profissão conhece tanto os músculos da face como o dentista. Então, e assumiu isso de uma forma tão veemente que não adianta mais nem querer ir para plástico, vai-se para dentista porque sai de uma consulta remodelado, embelezado, e isso tem trazido uma satisfação para a população. E uma vez era só mulher, hoje é homens também que estão fazendo. E aí então, que eu digo focos tem harmonização masculina. E aí que eu digo que dentista não cuida só de dente, né? Dentista cuida de dente, de cavidade bucal, de mucosa, de face e de pessoas. Sim. Isso eu acho que hoje já faz parte de um conceito da odontologia, né? Tem um colega nosso, odontologia não é só dente. Dente não é só dente. Dente não é só dente. Perfeito. Gente, estamos encerrando agora o primeiro episódio do podcast do CRORS, o Papo de Dentista. E hoje falamos sobre a campanha Maio Vermelho, Mês da Prevenção ao Câncer de Boca. Recebemos aqui no estúdio o nosso presidente, o presidente do CRO, Dr. Nelson Eguia. Dr. Nelson, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, parabéns pela organização, parabéns pelo empenho. Muito obrigado, Francisco, por estar aqui conosco, doutor Irno, esta figura ilustre, e espero poder participar de outros, né? Com certeza. Podcasts com, como é que é, o Papo de Dentista. Papo de Dentista. Achei muito legal e espero que os colegas se credenciem para participar também, porque eu acho que a gente traz temas da odontologia, temas do CRO que podem ser questionados. Sim. Ou dúvidas, questionamentos mesmo, sugestões, e a gente está aqui para... Estamos aqui para debater a odontologia, né, doutor? Obrigado, Doutor Vitória. Nelson, muito obrigada. Recebemos também o presidente do Instituto Nacional de Câncer Bucal, do INCAB, o doutor Irno Augusto Preto. Doutor Irno, muito obrigada pela sua participação. Não. Eu é que agradeço. Olha, viver a odontologia há tantos anos, sonhar com tantas coisas para melhorar a odontologia e chegar agora e estar num programa desses com Maio Vermelho, buscando, de fato, para que a população tenha esse conhecimento, porque nós, na odontologia, se for descoberto prematuramente, nós curamos. Está aí o Francisco, que seguramente é um exímio cirurgião, e a lesão que resta quando ele é inicial, eu vi tu perguntares antes, é muito pequena. Quando é inicial é muito pequena e resolve, e só tem que ter o acompanhamento evidente. Mas, de novo, parabenizar essa abertura do Conselho Regional RS, de levar não só para o colega, mas levar para a população essa nova visão da saúde pública odontológica no Rio Grande do Sul. Parabéns, Nelson, parabéns ao Conselho, a todos os seus conselheiros, parabéns a esses funcionários incansáveis que insistem, persiste e consiste em trazer gente também para esse trabalho e esse envolvimento. Obrigada, seguramente me deixa muito feliz
E olha, antes de mais nada, agradeço a Deus por estar vendo a odontologia chegar aonde ela chegou. Muito obrigada, doutor Irno. E recebemos também o presidente da Comissão de Estomatologia do Conselho e também o mestre em estomatologia, doutor Francisco Medella. Muito obrigada, doutor Francisco. Eu que agradeço, Victoria. Agradeço o convite de estar aqui dividindo a mesa, né, com vocês. Acredito que esse formato é o formato que a gente consegue chegar em bastante gente, esse papo mais descontraído, então um podcast que vem aí, dentre outros tantos, né, a gente consegue alcançar bastante e toda ação de informação é sempre válida em qualquer meio, em qualquer forma, a gente chegar a quantidade maior de pessoas para a gente conseguir prevenir. Agradeço ao conselho e agradeço todos enfim, agradeço o senhor. Em nome do Conselho, já estendo para todo mundo todo o apoio que a gente tem tido na comissão ali para fazer o nosso trabalho e estamos sempre à disposição. Agradeço também meu parceiro, o Igor Sansoni, meu colega de trabalho. Igor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, agradeço a você que está em casa nos assistindo agora. Eu tenho também uma coisa para dizer, eu queria dizer que quarta-feira passada nós estivemos fazendo a volta olímpica no Grêmio. Na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio, foi uma emoção fortíssima, uma coisa inimaginável estar circulando lá embaixo. O CRO, na verdade, levou uma faixa da campanha Maio Vermelho, tanto na Arena do Grêmio, quanto também no estádio Beira-Rio, né? Bom, mas nós estamos falando agora, a Vitória estava lá fazendo essas fotos, o William estava lá conosco, e nós deixamos lá, naquela goleira do Dr. norte, Cláudio também. né, nós já deixamos a marca do Soares lá para fazer. Exatamente. O Igor, quando foi no Beira-Rio, ele e o Dr. João Gilberto não deram sorte. Não deu certo. Não deram sorte pro Inter. Eu tenho pena do Igor, mas deixa assim. Na próxima, quem sabe, né? Mas atualmente o Inter não adianta torcer por ele. Olha, eu sou colorado, não adianta torcer, tem que rezar por ele. E Mas olha lá. o Grêmio não tá muito longe disso, não, doutor. Não tá muito longe disso. Tá Só o muito doutor Irno que deu sorte. Bom, É isso. Mas, gente, vocês podem seguir o Conselho nas redes sociais. No Instagram é @CRORSConselho e também acesse o site do CRO, www.crors.org.br e fique por dentro de todas as informações e notícias da autarquia gaúcha. Então, a gente termina aqui o nosso primeiro episódio do podcast Papo de Dentista. Mais informações nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau!